Então tá, pessoal. Ó, meu pai, seu Vivi, bom dia. Mais uma edição do Despertar Laborama, né? Um projeto que a gente começou com a intenção de conectar com as pessoas interessadas em desenvolvimento, em cultura organizacional, e um projeto que está bem no seu início, assim, com pequenas primeiras edições. Tivemos uma edição com a Laura na semana passada. Hoje sou eu que vou conduzir esse papo. Na semana que vem tem a Laila. E hoje a gente escolheu um tema inspirado em um texto que eu escrevi, que fala sobre o papel das empresas em serem palcos para o desenvolvimento, né, palcos para a aprendizagem, e o seu papel indireto como escolas na vida das pessoas, né? E para isso a gente convidou o Augusto Gutierrez, que é biólogo de formação e atua como profissional de desenvolvimento já há 15 anos. É um grande amigo e um mestre. Eu vou convidar ele para entrar aqui agora, para ser o nosso parceiro de bate-papo hoje. Vamos ver se o Guto aí já está conectando. Salve, Guto! Salve, 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 bom dia. Bom dia, meu irmão. Coisa boa te ter aqui. Uma alegria nesse nosso projeto que a gente está super empolgado. Estamos começando a conversar com as pessoas sobre cultura organizacional, sobre desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. Nesse projeto, né, que a gente deu o nome de Despertar Laborama, né? Tanto pelo horário, né? Estamos todos começando nossos dias, né? Alguns começam ainda mais cedo. E para começar bem o dia, começar com um bom café e uma boa conversa. Seja bem-vindo, meu cara. Bem, obrigado, Gui. Tamo junto, velho. Um prazer estar aqui. Vamos que vamos. Não tô tão acostumado assim a acordar cedo, quer dizer, ultimamente sim, mas tô começando a gostar de acordar cedo por conta dos filhotinhos de cachorro que eu tenho aqui em casa, que começam a gritar logo de manhã. Faz uns dias aí que eu tô acordando forçadamente cedo. Acordar cedo nem sempre é tão fácil, mas assim com cachorrinhos pequenininhos, filhotinhos, deve ser bem gostoso, né, cara? Que legal. É bem gostoso. Dá um trabalho, mas é gostoso. Imagino, cara, imagino. Bom, pessoal, todos sejam bem-vindos agora oficialmente, então, estamos já com alguns presentes, vamos começar a nossa conversa, né? Como eu expliquei, assim, o projeto Despertar Laborama, ele tem a intenção de ser mais um ponto de contato para a gente trocar ideias, dar espaço para esse assunto que para nós é tão caro, tão querido, né? Que é o desenvolvimento dentro das organizações, com o foco em a gente acabar trazendo mudanças positivas para esse mundo que a gente vive, né? E hoje, então, a gente tem o Augusto Gutierrez, meu caro Guto, como convidado. Então, eu vou te pedir, Guto, para te apresentar um pouquinho, começando com duas perguntinhas, assim, para a gente trazer um clima leve, né? Me fala aí quem é o Guto no café da manhã e qual ingrediente não pode faltar numa boa conversa. Bom, cara, o Guto no café da manhã é um cara, em geral, calmo, que ainda tá acordando, que ainda tá começando a ligar os motores. Então minhas manhãs costumam ser bem tranquilas e, em geral, né, quando não começa o dia muito corrido, assim. Então hoje, por exemplo, foi um dia que eu consegui acordar com calma, fazer o café, fazer uma tapioca aqui. Uma boa conversa a coisa mais imediata que eu consigo pensar é presença, uma boa conversa, né? Nada como a pessoa que está, né, com você pode estar botando a sua atenção no que você está falando, não está no telefone, não está olhando para outro lugar, não está, enfim, com a cabeça em outro lugar, né? Uma boa conversa acho que pressupõe uma atenção, que é uma coisa tão cara hoje em dia, né? É verdade, cara. Em tempos de excessos de acessos que nós temos, né? Nós temos acesso a tanta coisa, né? E estamos sempre acessíveis e acessando uns aos outros, né? Em tempos digitais, a presença, assim, e a atenção plena para uma conversa são ingredientes raros, infelizmente. Bom, a gente deu como tema para esse papo a ideia de que empresas são escolas.
queiram ou não queiram, conscientemente ou inconscientemente, a gente passa muito tempo nos nossos ambientes de trabalho, né? A gente divide as nossas vidas praticamente pela metade com os nossos colegas de trabalho, com os nossos líderes, com os nossos liderados, e a gente, nesse ambiente, faz muitas trocas constantemente, né? Então, como eu disse, mesmo que inconscientemente, as escolas, as empresas são espaços de aprendizagem, são espaços de troca de ideias, a gente influencia os outros e é influenciado, a gente faz muita partilha. Então, a gente acha importante se dar conta desse papel, desse ponto, para tirar melhor proveito dele, né? Fazer bom uso disso. Então, eu queria saber um pouquinho qual é a tua opinião sobre essa ideia, sobre esse conceito, como é que tu enxerga essa questão, compartilha um pouco com a gente como que tu enxerga esse tema. Bom, cara, eu acho que quando você fala que empresas são escolas, me vem à mente a escola convencional, né? A escola tradicional que está aí, onde o processo de aprendizagem ele é direcionado por um professor, né? Por, enfim, pessoas adultas que estão ali buscando trazer um conhecimento para geralmente mais jovens, né? Quando a gente fala de escola, a gente não fala de universidade. Mas quando você fala escola, eu entendo aprendizagem, né? Espaço de aprendizagem, espaço para a gente aprender. E aí é curioso, porque sai o papel do professor dentro da escola, né? E entram as pessoas, geralmente em posições hierárquicas também, né? A hierarquia funciona dentro de uma empresa, ela é importante para uma empresa funcionar, em geral, né? Não todas. Mas aí o componente da intenção de aprendizagem sai. Ou seja, o chefe ele não está ali imbuído da missão de ensinar, né, necessariamente. Ainda que ele possa ser um bom professor ou não, uma pessoa que compartilhe o ensinamento. Então, por mais que a gente olhe para as empresas como escolas, cara, eu acho que é importante a gente lembrar da intenção por trás da aprendizagem, que a gente, como seres humanos, a gente nunca para de aprender, né? Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, todas as oportunidades de vida para a gente são oportunidades de aprendizagem. Tem uma fase mais crítica, quando a gente é pequeno, que a gente está aprendendo coisas mais, enfim, para o funcionamento da vida, mas conforme a gente vai ficando adulto, e é engraçado isso, porque a escola ela tem acho que ela tem não sei, muitas pessoas passam pela escola com trauma da aprendizagem, fazem amigos, têm uma vida social bacana, mas a forma de aprender nem sempre é adequada para todo mundo, né? Você bota todo mundo enfileirado, você, né, deixa a pessoa sentada por 1 hora, um intervalinho mais 1 hora, intervalinho mais 1 hora, então você passa, né, metade do seu dia, às vezes o dia inteiro numa escola, para aprender de uma forma que não é necessariamente gostosa, né? Então quando as pessoas saem da escola e depois da universidade, acho que elas não querem mais ter relação com essa aprendizagem que te força a aprender de uma determinada forma. Eu acho que tem pessoas que funcionam com esse modelo, mas não é para todo mundo. E na empresa você tem pessoas muito diversas, tão diversas quanto as formas de aprender que existem. Você que fez o dojo comigo sabe que eu cuidava muito do processo individual de aprendizagem de cada um. Eu me conectava para saber como é que você aprende, como é que você aprende melhor, como é que o Gui gosta de absorver conteúdo e de praticar coisas para aprender coisas, né? Então, o meu ponto é esse. Acho que é importante o componente da intenção de estar aprendendo, estar presente. E aí, muitas coisas no ambiente da empresa precisam mudar, né? Os espaços físicos precisam ser espaços que convidem a aprendizagem. Existe uma dedicação de tempo para as pessoas aprenderem, né? Que é importante ter uma frequência, vamos dizer assim. E se isso for colocado, eu acho que as pessoas naturalmente vão começar a se apresentar para poder aprender. Porque tem muito aprendizado, né, no dia a dia de uma empresa. Com certeza. E tu falou aí nessa intenção de aprender, né, cara? Talvez o primeiro passo para desenvolver essa intenção é tocar no assunto, né? Tocar nessa questão, trazê-la à tona, né? Reconhecê-la. Reconhecer que sim, a gente tem possibilidade de fazer das empresas espaços de aprendizagem para além das questões que são meramente ligadas ao trabalho, né? A gente tem uma ideia assim de que pensar no trabalho apenas como um ganha-pão era algo muito comum, muito normal, assim, até tempos atrás, né? Só que com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da consciência humana, as pessoas estão querendo um pouco mais de seus trabalhos, né? Não querem só
a grana e querem também que ali sejam espaços de autodesenvolvimento, espaços de realização pessoal, profissional. Te fazer uma outra pergunta então, Guto. Como que tu acha assim que quando a gente olha para a educação, né, como a gente olha para processo de aprendizagem, a gente pensa diretamente em desenvolvimento, né? E eu te vi numa outra live ali falando com o Tião um tanto sobre esse termo desenvolvimento, né? Então acho que é legal trazer um pouco melhor, assim, qual a tua visão sobre o que é desenvolvimento? Tá. Bom, a ideia de desenvolvimento vem por um processo natural. Tudo que é vivo, né, tem fases. Então a gente cresce, nasce, desenvolve, amadurece e depois morre. Então tudo que é vivo tem um processo que tem fases que são fases específicas, que tem particularidades em cada fase, né? Desenvolvimento tem a ver com isso, tem a ver com esse processo de crescimento que é natural e que não necessariamente a gente está atento a eles. A gente tem uma herança cultural, né, que condiciona o nosso pensamento a enxergar principalmente aquilo que é material, concreto, e a gente não está educado, não se educou do ponto de vista do pensamento a pensar as coisas como processos vivos. A gente pensa as coisas como processos mecânicos ou que estão fáceis de controlar, de manipular, e isso funciona para uma casa, para um carro, para coisas que são concretas e que a gente pode controlar, manipular, enfim. Mas quando a gente fala de relações humanas, né, uma empresa é um ambiente de relações humanas, basicamente, né? Se a gente pudesse reduzir a ideia, né, vocês falam na Laborama, né, empresas são pessoas, jurídicas, mas pessoas. Exatamente essa ideia de que dentro das organizações temos pessoas vivas que estão se desenvolvendo como indivíduos e também como um coletivo, uma coletividade, porque existe um objetivo comum, as pessoas assumem tarefas, funções, responsabilidades. A palavra desenvolvimento, né, desenvolver, então quando você envolve, você concentra. Quando você desenvolve, você permite que essa concentração abra para conseguir se modificar e, obviamente, ela concentra de novo. Então, o desenvolvimento tem a ver com isso. Eu abro um espaço para que esse processo consiga seguir e, naturalmente, ele volta a se concentrar, no sentido de se organizar. Então, o desenvolvimento, como eu falei, é um processo natural de qualquer organização. Mas a nossa falta de olhar ou de pensamento para isso, enquanto processo vivo, faz com que esses processos não sejam olhados no dia a dia das organizações. Então o que acontece é isso, né? A gente estava falando antes de aprendizagem, e eu lembrei de uma coisa que é assim, aprender é tão essencial quanto comer. É uma necessidade básica do ser humano. Quando as empresas começarem a se dar conta disso, elas vão entender que quando a pessoa para de aprender, alguma coisa para de funcionar nela, né? Ela pode perder motivação, ela pode deixar de contribuir com o seu melhor. Então, se as empresas entenderem que isso é uma necessidade básica e que assim como você provê o salário, ou um espaço de trabalho, ou condições para a pessoa exercer a função dela de forma adequada, é importante cuidar desse espaço, porque ela passa quase um terço do dia ou mais dentro de uma empresa, né, ou dedicada à empresa. Então é muito tempo, não dá para simplesmente você pegar um terço da sua vida e falar, não, nesse espaço eu não aprendo. É como dizer, nesse espaço eu vou passar fome, né, não vou comer. Então, em algum momento, isso vai cobrar o seu preço, né? Então, o desenvolvimento ele tem a ver com isso, com abrir espaço para as pessoas aprenderem sobre o que está acontecendo com elas enquanto coletivo e também enquanto indivíduos. Não que a empresa, né, isso é importante falar, não é um espaço de terapia para você ficar se olhando. Acho que cada um precisa se trabalhar e se olhar ao longo da vida, e isso é um processo que, na minha opinião, não dá para não fazer. Em algum momento, alguma coisa na sua vida vai te pedir para que você olhe para o seu processo de vida, né? E isso é uma questão, porque quando as pessoas estão no ambiente da empresa e não estão acostumadas a olhar para si, a tendência delas é ver o problema sempre fora, né? E não se verem como parte da situação, das questões que estão acontecendo ali. Isso dificulta, né? Pessoas que não olham para si não amadurecem, e empresas com pessoas que não estão maduras também têm mais desafios de cultivar esse espaço de aprendizagem.
mas é possível porque esses espaços eles convidam um olhar mais apreciativo e um olhar mais positivo, né, porque para as situações de vida que a empresa está vivendo. Legal. Bom, a gente está acostumado a ver as empresas que se veem como incentivadoras do desenvolvimento dos seus colaboradores, né? Elas investirem muito em cursos de capacitação e na formação no desenvolvimento de habilidades mais aquelas técnicas, né? As chamadas hard skills, assim. É mais comum a gente ver as pessoas as empresas mandarem seus colaboradores para um curso de negociação, um curso de liderança, um curso de aspectos técnicos do seu trabalho, mas que outros tipos de capacitações que poderiam estimular o desenvolvimento da organização, que as empresas poderiam oferecer para os seus colaboradores, que outros tipos de capacitações que não só as técnicas as empresas podem estimular dentro dos ambientes de trabalho? Cara, acho que a primeira delas é aprender a conversar, aprender a dialogar. Não adianta você ser um ótimo técnico, ter uma capacidade técnica incrível e você não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue oferecer de forma clara um comando, uma sugestão, né, falar sobre o que você faz. Então, nos processos que eu trabalho com as empresas, né, geralmente surgem temas que são mais de processos, já como melhorar o processo processo de comunicação ou de organização, né, do trabalho da equipe. Eu geralmente ajudo até nessa parte de processo, mas antes eu costumo fazer todo um processo de aprendizagem voltado para diálogo, para como é que as pessoas podem, dentro do ambiente de trabalho, criar autonomia para conversar sem precisar ter sempre um facilitador ali. No começo é importante ter um facilitador, porque as pessoas, em geral, e aí eu me coloco também, tá? Não estou me colocando fora, é difícil conversar, é difícil você colocar a sua opinião, principalmente porque, na minha opinião, a gente vem de um contexto de pensamento que divide, que separa, né? Muito curioso a gente ver como a gente vive no mundo de hoje, uma polarização muito intensa, né? É difícil sustentar uma conversa com pessoas que pensam diferente da gente. Então, esse aspecto da dificuldade de conversar não cria condições para as coisas acontecerem dentro da organização de forma mais fluida, né? Então, eu apostaria, se eu fosse um empresário, em ajudar as pessoas da organização a aprenderem a conversar, porque a partir daí, tudo que você coloque como capacitação, ela tem um poder maior de permear, né? O conhecimento pode permear a organização como um todo, aprendendo a conversar e tendo espaços de aprendizagem. Então tá, deixa eu fazer uma pergunta que acho que é super relacionada com a questão assim, que a gente vem falando assim, de ser espaço de desenvolvimento para os colaboradores, né, as empresas serem escolas de uma maneira assim indireta. A gente tem recebido pedidos de alguns clientes de trabalharmos com as equipes o tema da autonomia e do protagonismo. E quando a gente fala em escola, muitas vezes autonomia e protagonismo são coisas que não existem muito, né? Então, como é que a gente pode... Gostaria de ouvir falar um pouquinho sobre esses dois itens, né, esses dois temas, autonomia e protagonismo, e como é que as escolas, nesse papel, as empresas, nesse papel de serem escolas, indiretamente, podem estimular a liberdade, a autonomia e o protagonismo. Nossa, cara, você foi falando de autonomia e protagonismo, eu tô lembrando do ambiente da escola, né, que são os alunos sentados, sendo tutorados por professores que estão ali, então você não tem autonomia nenhuma, você tem que obedecer, e você não tem protagonismo, né? O protagonista é o professor que está ali. Então repara como a gente vem de um ambiente onde protagonismo e autonomia são desinvestidos da gente, né? Não se confia, a gente precisa ser cercado, né? E isso, enfim, cerceia a nossa própria capacidade de exercer isso. E tudo bem quando a gente é criança, né, quando a gente é pequeno, tudo bem, né, de acordo com essa fase é importante a gente ser tutorado e ter pessoas que cuidam do nosso processo.
Mas nem tanto, porque à medida que a gente se desenvolve, vai amadurecendo, autonomia e protagonismo são fases da vida, né? Então, quando fui fazer faculdade, eu fui fazer faculdade num outro estado. Então, eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho. Então, cara, ali é autonomia e protagonismo, né? Você precisa fazer sua comida, ou se virar, você precisa cuidar das suas coisas, né? Cuidar do seu tempo, gerenciar, né? Os estudos, enfim. E ao longo da vida a gente vai, conforme a gente vai ficando adulto, tendo mais responsabilidades que predispõem, né? Autonomia e protagonismo, mais ou menos. Só que como adultos a gente não está amadurecendo tão bem. Primeiro porque a gente vem de um contexto onde, né, como eu estava falando, protagonismo e autonomia são cerceados, eles não são confiados a nós, ou seja, a gente não se confia nos jovens e nas crianças para serem já protagonistas ou serem autônomos. A gente sempre tem coisas sendo colocadas, a gente cuida, a gente super protege, e tem razões para isso, né? Enfim, não estou querendo dizer que isso está errado, estou falando, constatando, né, que na medida que a gente se desenvolve, não é uma coisa natural. E aí, dentro de uma empresa, para você poder trazer ou criar espaço onde as pessoas assumam um protagonismo e tenham autonomia, você precisa de um ingrediente fundamental, que é a confiança. E aí a gente começa a olhar, vamos dizer assim, para a grande ferida das organizações, porque é difícil, né? Vários temas não são falados dentro de uma organização, e quando esses temas não são falados, você cria um ambiente de tensão, onde essa tensão predispõe relações superficiais, conversas superficiais. Então não se pode entrar em aspectos que são mais profundos ou que precisam de mais cuidado para serem conversados, para serem trabalhados. E quando você não tem esses espaços mais profundos de confiança, que são esses espaços de aprendizagem, basicamente, você pode aprender sobre a empresa, mas você também pode aprender sobre as relações dentro da organização, né? Tem tipos de conversas que podem acontecer, inclusive precisam acontecer em momentos diferentes. Uma conversa sobre processo, ela não pode estar misturada com uma conversa sobre relacionamentos, né? Se você mistura essas duas coisas, a reunião, o encontro vira discussão, porque você vai trazer conflitos que estão no âmbito das relações para uma conversa que é mais técnica ou mais objetiva, né, em relação a processos. Então, eu acho, Gui, que é muito importante, dentro do ambiente organizacional, se medir, né, se perceber qual é a confiança que existe. Tem uma pesquisa que eu estou tentando recuperar o link, mas que uma amiga minha me mostrou, dizendo que fizeram uma pesquisa para saber qual eram para as pessoas, o que era mais importante para o ambiente de trabalho saudável. E a resposta foi poder ser autêntico, poder confiar, né, que as pessoas vão ouvir aquilo que você fala com respeito e autenticidade. Então, não é ter uma mesa de ping-pong ou ter, né, uma cafeteira da hora ali. Não, as pessoas querem, de fato, poder serem ouvidas dentro do ambiente de trabalho, poder ser ouvidas sem ser interrompidas, sem precisar cuidar do que vai falar, porque isso pode ser usado contra você em algum outro momento. Então é interessante ver que a gente está vivendo um momento onde a gente não foi preparado para ser autônomo e responsável, né, e protagonistas, e aí pedem isso da gente. Mas como é que a gente oferece isso de volta? Oferece espaço para as pessoas poderem até desenvolverem isso, né? Então a minha sensação é de que a gente precisa olhar para essa ferida, né? Porque ela é uma exigência, uma demanda que vem de lá, mas não tem aqui, né, do outro lado, uma entrega nesse aspecto. Tu falou a palavra confiança aí, né? Eu me lembro de ter. Tem um livro interessante sobre. Se chama Repense as Organizações. Repense sua empresa. O título em inglês era Rework. E ele tinha uma passagem que ele falava mais ou menos assim: enquanto você tratar seus funcionários como crianças, eles vão se comportar como crianças. Né, que tem essa coisa desse medo, né, de tu de repente confiar no colaborador, esse medo de tu delegar, de tu dar autonomia, de tu dar espaço para esse protagonismo, né? E ao mesmo tempo eu acho que da parte dos colaboradores eles precisam enxergar essas possibilidades de serem autônomos, né? Eles precisam também sentir confiança no sentido oposto de que eles podem tomar decisões, eles podem assumir riscos,
Só que para isso a organização tem que ter uma cultura de sustentar isso, né? Sustentar esse assumir riscos, né? Então a gente tem esse aspecto também da como que a empresa lida com o erro, né? Como que a empresa lida essa questão de a gente aceitar os erros, né? Para a gente poder ser mais criativo, poder ser inovador. Quando a gente fala em inovação, frequentemente, né? A gente ouve que para tu ser inovador, tu tem que ter uma tolerância ao erro, né? Tem que ser capaz de errar para depois acertar, né? Então eu acho que faz total sentido isso que tu traz, assim, da confiança é um elemento fundamental e como sempre, né? Numa via de mão dupla entre a relação, né? Do liderados e a liderança, né? Como isso é uma via de mão dupla que tem que estar sempre alimentada essa confiança, né? E aí então, quando a gente pensa um pouco nessa relação liderados-liderança, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que os líderes podem se posicionar, se preparar ou criar contextos para que eles estimulem essa autonomia. Como é que eles podem estimular num processo de aprendizagem, né, num processo de construção desses novos contextos? Como é que os líderes podem assumir esse papel de dar autonomia, de provocar mais protagonismo? Bom, aí eu volto para a questão da confiança mesmo, né? Eu acho que no dia a dia da organização, Gui, é importante ter esses espaços de conversa, ou esses espaços que acomodam as frustrações, os erros, né? Mas que também possam trazer as oportunidades. Eu gosto dessa imagem do líder facilitador, né? O líder servidor, vamos dizer assim, o líder que está se disponibilizando para ajudar as pessoas a cumprirem melhor a tarefa delas. E esse cara é um cara que não necessariamente vai mandar ou vai exigir uma obediência, que é o que é em geral comum, pelo menos do ponto de vista convencional, quando a gente olha, né, para as posições de liderança. Às vezes a gente ainda tem essa imagem, né, do líder que é o cara que exige, né, uma obediência, um respeito, enfim. E essa transição para o líder se olhar como um facilitador, uma pessoa que está ali dentro para azeitar, né, vamos dizer assim, azeitar as relações, azeitar aquilo que precisa acontecer. E é engraçado, né, muitas vezes as pessoas executam muito bem uma tarefa e são promovidas a cargos de liderança. Só que o líder, cara, ele é importante ele ter o conhecimento técnico, mas eu diria que é mais importante ele ter essa inteligência emocional, ele ter uma noção de como apoiar as pessoas, né? O cara que está em cima, ele já passou pelas dificuldades que estão embaixo, vamos dizer, e ao olhar para essas dificuldades, ele precisa trazer esses aprendizados para facilitar, para melhorar, vamos dizer, o ambiente dos liderados dele, né? E, óbvio, você não consegue fazer isso se você não tiver confiança dessas pessoas, né? Então, de fato um assunto, um tema, a questão do diálogo que eu trouxe, né? Porque o diálogo ele não é simplesmente um bate-papo ou uma conversa profunda, ele não é necessariamente algo que é ordinário, né? A gente faz todo dia. O diálogo é uma coisa intencional, é uma conversa que a gente precisa colocar um esforço para acontecer, e se ela acontece de forma significativa, assuntos importantes são tratados, debatidos, e coisas novas surgem, aprendizados surgem do diálogo, né? Geralmente as nossas conversas são discussões. Eu sei o que eu sei, você sabe o que você sabe. A gente fica batendo um no outro para ver quem acerta e quem desiste primeiro, né? Então, esse tipo de conversa ele é muito comum no ambiente de trabalho, nas nossas famílias, no dia a dia, porque justamente a gente não está preparado para criar algo novo. Quando a gente fala de inovação, a inovação não acontece sem diálogo. Ela pode vir do gênio de uma pessoa, mas isso não acontece todo dia, né? Para você ter um gênio dentro de uma organização, você, né, vai, de repente, ter que criar condições para esse cara ser livre, né? Para poder criar. E mesmo assim, um gênio não cria sozinho o tempo inteiro, né? A gente vê no futebol isso, né? Um craque ele não ganha sozinho uma competição inteira, né? Pode ajudar numa partida, mas em várias partidas o time precisa atuar como um todo.
Então, assim que eu vejo, cara, assim, né, reforçando essa questão do diálogo, da confiança, dos espaços para isso poder acontecer. E como eu falei, a inovação ela tem a ver com respiração, para mim, né? Só é inovador aquilo que respira. Quando você cria processos e condições para tudo acontecer dentro de uma estrutura previsível, a inovação é mais difícil, né? Então essa tensão, que para mim é uma tensão positiva, né, entre a organização e o caos, essas duas forças, elas precisam estar presentes em medidas que a organização precisa estar viva para ir modulando. É óbvio que você não pode deixar a bagunça se instalar e as pessoas fazerem só o que quiserem, porque isso, né, não apoia talvez o desafio da organização, que precisa de estrutura, precisa de conhecimento. Mas muita estrutura vira controle, né? Muita ordem vira controle. O controle prejudica ou inviabiliza a inovação, porque ela cristaliza, ela tende a deixar as coisas mais seguras, e a segurança total não permite essa desacomodação que eu falei, né, que é o tal do desenvolvimento. Então, e isso não existe uma medida certa. Quando a gente fala o caminho do meio, não existe o caminho do meio definitivo. O caminho do meio ele é um balanço, né, entre eu trazer ordem, estrutura para organizar, e em algum momento desorganizar propositalmente para que nessas estruturas convidem novas ideias, novas opiniões. É por isso que diversidade, por exemplo, hoje é um tema muito importante. Diversidade dentro das empresas, né? Pessoas que têm lugares de fala diferentes, que vêm de contextos diferentes, culturas diferentes. Isso cria dentro da organização um contexto mais aberto, que vai gerar mais conflito, né? Mas conflito não é necessariamente uma coisa ruim. A gente costuma ter medo de conflito, né? Quem já estudou, já viu alguma coisa de comunicação não violenta, já percebeu, por exemplo, que o conflito ele traz energia, ele traz força. E essa força ela pode ser destrutiva se ela não é bem encaminhada, ou ela pode ser apoiadora, de confiança, justamente. Imagina você poder ter uma conversa difícil com as pessoas se vulnerabilizando, dizendo sobre aquilo que elas sentem, o que elas precisam dentro de uma organização, isso ser acolhido por um liderado, por exemplo. Isso reforça muito a relação de confiança, mas é preciso coragem para isso e algum tipo de preparação interna, né? Porque se a gente não tiver, como eu falei, né, se a pessoa não estiver preparada para assumir essa bronca de lidar com aspectos mais difíceis do relacionamento, e para isso precisa de uma preparação, esse espaço ele pode virar um espaço difícil de gerenciar, de lidar, né? Então, na minha opinião, os liderados precisam fazer muita terapia e precisam aprender a ter coragem de criar espaços de vulnerabilização. Legal. Tu falou uma coisa aí que me toca muito, que é essa visão de equilíbrio não ser necessariamente um caminho do meio, né, como se fosse um caminho neutro, né, e sim uma certa oscilação, uma sabedoria entre quando tu oscila para um lado, quando tu oscila para o outro, poder equilibrar um movimento, né. E te ouvindo, eu acho que tu respondeu um pouco, assim, da proposição do tema, né, que é que escolas as empresas, que tipo de escola as empresas podem ser, né? Tu começou falando ali um pouco sobre, quando a gente pensa em escola, a gente pensa num ambiente super pré-formatado, duro, né, cheio de normas padrão, já um tanto desatualizado com as necessidades do mundo atual, e eu acredito que a gente possa enxergar as empresas como escolas diferentes desse padrão, justamente, né, a partir de tudo isso que tu trouxe aí, dessas possibilidades de os líderes aprenderem com os liderados aprenderem com os líderes, né, inverte um pouco a lógica, né, a gente tem um espaço para um novo tipo de escola, uma escola realmente mais inovadora e fundamentada num processo de troca, né, porque realmente é muito difícil tu aprender a ser líder sem estar em contato com os teus liderados, né? Ninguém aprende a ser um líder facilitador sozinho, fechado no casulo, né? Para tu se tornar um facilitador, né? Um líder que tem esse perfil de facilitador tem que estar envolvido, né, com o todo, com o contexto, né? Aquela ideia de a gente ter uma visão mais ampla, mais holística, não tão compartimentada. Mas nem sempre é fácil isso, né, Guto? Não é... Né? Principalmente porque a gente tem modelos anteriores
que não prevêem esse tipo de possibilidade, né? E aí quando esses modelos já vêm sendo estabelecidos há muito tempo, não é tão simples quebrá-los ou modificá-los ou reestruturá-los, né? E aí algumas vezes as empresas buscam ajuda externa, né? Buscam ajuda de facilitadores, de consultorias. E aí eu queria te ouvir um pouquinho assim, até para quem está entrando em contato com a Laborama, com o teu trabalho, com o trabalho dos profissionais de desenvolvimento, com o trabalho do facilitador de processos. Muitas pessoas perguntam, mas o que faz o facilitador de processos? Como é que é esse trabalho? O que é isso? O que tu faz no dia a dia, né? O que é essa empresa? O que é a Laborama? O que o Guto, quando está dentro de uma organização, o que é ser um facilitador de processos? Então eu queria te ouvir um pouquinho assim, como é a contribuição do facilitador de processos, do profissional de desenvolvimento dentro das organizações, para que fique um pouquinho mais fácil para as pessoas que não estão nesse meio, né, entenderem melhor como é que é essa contribuição. Bom, acho que é importante ter um aspecto histórico, né, do trabalho do profissional de desenvolvimento, é que ele foi muito necessário inicialmente nas organizações sociais, nas organizações do terceiro setor. Então vamos dizer, uma profissão que, pelo menos de onde eu conheço, ele como conhecimento, ele se desenvolveu mais dentro do contexto de iniciativas sociais. Porque são iniciativas que vivem, né, um paradoxo entre querer ajudar as pessoas, né, e ter dentro do processo de funcionamento uma herança cultural empresarial. Então, a forma como você organiza uma organização, né, uma ONG grande, por exemplo, uma ONG que atua internacionalmente em vários países, precisa ter um nível de organização sofisticado, né? Ao mesmo tempo, se você organiza essa instituição como uma empresa, você setoriza, departamentaliza, né? As pessoas acabam se afastando, e nesse afastamento elas perdem contato umas com as outras e com a própria missão da organização. Então eu vejo o profissional de desenvolvimento vindo nesse contexto para ajudar as organizações, principalmente do setor social, a se apoiarem e entenderem que em algum momento esse processo natural de estrutura e que força, né, vamos dizer assim, organização precisa acontecer, mas que a missão da organização não pode simplesmente sucumbir à estruturalização, vamos dizer assim. Então, o que acontece dentro das organizações? Como é que eu costumo apoiar? Geralmente, não é muito comum entre as organizações a contratação de um profissional de desenvolvimento porque acha legal. Geralmente, eu, pelo menos, quando sou chamado, o bicho está pegando, né? Assim, tem coisas que estão acontecendo ali dentro. Esse trabalho que a gente está conversando aqui, de criar espaços de aprendizagem, de favorecer a capacitação para o diálogo, ele não aconteceu, então as pessoas estão com dificuldade de conversar, estão com dificuldade de olhar para o que está acontecendo dentro da própria organização, e geralmente estão num beco sem saída, né? Então, quando eu chego para apoiar a organização, que nem eu falei, acho que eu trago muito esse olhar do diálogo para que as pessoas recuperem a habilidade de conversar sobre o que está acontecendo sem caírem na porrada. E depois eu abro esse espaço e sustento como facilitador, né, esse espaço para que as pessoas possam olhar para as questões difíceis, né? Nem sempre isso é algo trivial, né? Enfim, nos trabalhos que eu tenho feito que duram mais tempo, o processo ele geralmente começa com esse aprendizado sobre saber conversar, que ele não é imediato, né? Eu falo que estar numa organização, né, e ser um chefe, ou enfim, ser um funcionário, é um esporte de contato. Você está todo dia em contato com as pessoas, né? Existe uma prática para isso que é necessária. Então, nesse primeiro aspecto, é importante as pessoas recuperarem a capacidade de conversar com qualidade, com autenticidade. Quando a gente consegue recuperar esse espaço de conversa, aí a gente começa a olhar para as questões que a organização tem. Então, o profissional de desenvolvimento ele não vem para solucionar o problema da organização. Ele vem para abrir espaço para as pessoas olharem para os próprios problemas e situações e as próprias pessoas conseguirem encontrar saídas. Então, não é incomum nos trabalhos que eu conduzo que as pessoas começam a se dar conta, por exemplo, de que não gostam daquilo que fazem.
ou não estão satisfeitas com o trabalho. E isso é trazido à tona. A gente precisa ter maturidade, né, para olhar para isso. Esse olhar que é mais infantil, que aí eu posso esconder essa sensação que eu estou sentindo aqui, porque, né, ou eu me trago, não, porque realmente eu preciso desse dinheiro, então eu preciso continuar aqui. Só que a sua insatisfação, ela afeta a sua, né, dessa pessoa, afeta todo o trabalho da equipe. E se isso não é olhado, isso fica ali como um bode na sala, né? E isso afeta o trabalho de toda a equipe. Então, poder olhar para isso com maturidade, com respeito, com confiança, é um trabalho que se conquista ao longo do tempo. E se esse trabalho permanece ao longo de um tempo suficiente, a própria organização começa a se apropriar desses espaços. E começa a aprender, inclusive, a conduzir, a facilitar esses espaços, né? Então, o meu papel é não ser necessário em algum momento dentro da organização. É permitir que a organização aprecie e entenda a importância das paradas, das pausas, de conseguir ter esses espaços de respiro interno, porque o dia a dia embrulha tudo, né? Como já diria Guimarães Rosa. E se a gente não dá espaço de respiro, o novo deixa de acontecer, as pessoas começam a se sentir sufocadas, né, ou sem espaço para se mover e para respirar. Então, se o meu trabalho é bem sucedido, depois de um tempo, que isso pode demorar meses ou pode demorar anos, né, eu tenho empresas que eu tenho trabalho de 3 anos, porque são empresas que tem vamos dizer, uma cultura de apagar incêndio. Então, para elas é muito difícil, elas precisam de ajuda, né? Porque além de ter que apagar os incêndios, tem que aprender a criar espaços, né? de fazer água é difícil. Então, ter um apoio de um facilitador é importante e elas podem, ou seja, né? Enfim, a organização pode pagar para isso, então elas preferem meio que terceirizar. Mas sempre que eu chego lá, eu falo, olha, tudo bem, tem um ponto que vocês terceirizam e eu cuido disso. Mas é óbvio que o meu convite é que para as pessoas aprendam com o tempo a irem se apropriando desses aprendizados. Mais um exemplo, né, de como as empresas podem ser escolas, né? A gente aprende tanto internamente, né, a organização se desenvolve num processo de aprendizagem interno, quanto num processo de aprendizagem com os elementos externos, né, que entram, né, como os facilitadores de processos, profissionais de desenvolvimento, consultorias, entram dentro das organizações. Se a organização estiver disposta, aberta a absorver essa aprendizagem, né, e levar isso para a prática do dia a dia delas, isso acaba trazendo outros benefícios, né. Eu acho que a gente podia dar uma olhadinha, Guto, vou dar uma revisada nas perguntas, nos comentários dos nossos participantes aqui. A gente tem aqui a Márcia, a Laura falando da importância de a gente trabalhar com os conflitos, né? A Laura traz, né, que a gente não combate sistemas opressivos pela ausência de sistemas, a gente só precisa de sistemas melhores, né? A Márcia compartilhando, a Márcia e a Estela, o quanto elas gostam de trabalhar com os conflitos. Aqui a Dani Schossler. Trabalho com empresas rurais e parece ser mais difícil quebrar as barreiras culturais entranhadas nas heranças antepassadas. A gente falou um pouquinho disso, né, desses modelos que já vêm pré-estabelecidos, né, e da necessidade, da dificuldade que é quebrar esses modelos, né, mas acho que existem processos para isso, né, Guto? Esses processos que a gente pode ir pouco a pouco, lentamente, né, trabalhando para modificar esses padrões herdados, né? Tu tem alguma experiência nesse tipo de situação, nesse tipo de empresa que tu podia de repente trazer como um exemplo interessante, assim, de como fazer isso? Cara, eu tenho um exemplo até interessante, porque ele foi por um lado parece que ele foi um fracasso, mas por outro lado ele gerou coisas interessantes. Foi inclusive aí no Sul, e era uma empresa que trabalha com agricultores, que estava crescendo muito, vende suplementos e tal. E geralmente, né, quando uma empresa vai fazer um curso, geralmente é o RH que contrata, né? E o RH, cara, pra mim eles são, tipo, a cilada bino. Eu preciso sempre eu gosto de conversar com o pessoal do RH antes de entrar no processo,
porque geralmente eles fazem uma leitura de qual é o problema. É como se fosse uma automedicação, sabe? Eu tô vendo que as pessoas estão um pouco motivadas, então eu quero uma palestra inspiracional. Então vão lá e receitam para si próprias uma palestra motivacional. E aí quando você chega lá, tem questões que estão gerando a desmotivação que são muito mais profundas, né? Não adianta você botar um cara lá que vai fazer uma gracinha, vai fazer um malabarismo, e aí as pessoas vão voltar motivadas para o trabalho no dia seguinte. Então eu entrei um pouco numa cilada dessa, porque eu fui contratado para dar uma aula dentro de uma empresa que estava fazendo várias aulas e eu era uma das aulas. E o que aconteceu é que nesse meu processo de trabalhar com o que está vivo dentro da organização, de buscar olhar para as questões que são atuais, eu desencadeei um processo de olhar para uma ferida que as pessoas não estavam preparadas para olhar, né, dentro da organização. Na verdade, a minha condução foi bem sucedida, porque eu consegui fazer essa ferida ser exposta, mas eles não estavam preparados. E o RH, quando olhou aquilo, ficou de cabelo em pé, inclusive cancelou o contrato com essa outra empresa que tinha contratado. Porque foi muito difícil para eles olharem para essa ferida, porque a ferida é uma coisa parece que você é impotente, que você não é perfeito, que você tem algum defeito, vamos dizer assim. E é muito complicado, cara, dentro de uma cultura que preza o sucesso, preza essa ideia de competência e de competitividade, você olhar para coisas que não estão funcionando. Então foi muito duro para essas pessoas olharem e se darem conta, porque eu trabalhei com post-it e tal, então eu tava na parede, não tinha como não ver o que estava acontecendo na organização. Mas não dava para trabalhar aquilo numa aula de 4 horas, que era o tempo que eu tinha com essa organização. Então, nesse sentido, foi um baque, né, olhar para isso. O RH ficou de cabelo em pé e falou, cara, como isso surgiu aqui? Não é para surgir essas coisas. Cancelou, mas deu para ver que eles olharam pela primeira vez o problema juntos, né? Essa aula era uma aula sobre arquitetura de conversa, exatamente esse tema. Não era exatamente, as pessoas às vezes olham como palestra, mas a ideia era trabalhar junto com essa organização os elementos que ajudam a gente a criar boas conversas. A aula era uma aula que eu tratava sobre esses fundamentos do diálogo e foi isso, né? Conforme eu fui trazendo, a gente praticou o diálogo e no momento de praticar o diálogo surgiram essas questões. E eles não queriam entrar, algumas pessoas falaram que não, tá tudo bem, a empresa tá ótima, tá tudo certo e tal. E aí eu falei, bom, vamos olhar, né, para isso, talvez vocês possam aprender alguma coisa nova. Então tinham várias pessoas na empresa e várias hierarquias ali. E aí foi isso, eles colocaram um post-it na parede, eu fui organizando, e quando bateu o olho na parede, estava ali, a questão deles estava ali. Legal, Guto, bacana. Então, Guto, para a gente se encaminhando assim para o nosso final, eu queria te pedir para tu compartilhar com a gente uma dica. Se tu fosse nos dar uma dica de qual é o principal papel das organizações neste desenvolvimento da nossa sociedade, né, de mundo que a gente tem, qual seria esse papel? Que dica tu daria nesse sentido? Bom, vocês trouxeram, né, no Laborama essa ideia da escola, né? Eu acho que ressignificar o papel das empresas como escola, as palavras têm poder, né? E quando a gente fala escola, em geral a gente lembra da escola com aquele olhar anterior de ser um ambiente às vezes opressor, às vezes incapaz de acolher as vulnerabilidades, as necessidades individuais de cada pessoa. Então, se a empresa é o lugar que a gente passa 1/3 da nossa vida, do nosso tempo, do dia, pelo menos, ele é um lugar onde a gente precisa recuperar a capacidade de conversar e recuperar a capacidade de aprender juntos. Eu acho que o que a gente está vivendo como humanidade pede que a gente aprenda juntos. A gente está isolado no sentido de acreditar que nós somos suficientes para nós mesmos, né? Eu e a minha família precisamos e temos o que precisamos, e a gente não precisa aprender com o vizinho, aprender com quem a gente não concorda, com outras pessoas.
enquanto a gente não superar essa divisão e essa fragmentação da forma como a gente pensa e se organiza, a sociedade vai ser desigual e o nosso tecido social está se esgarçando, né? Ele está se rompendo pela nossa falta de capacidade de estender a mão, de conversar, de cuidar das relações. Então, esse aspecto do cuidado e das conversas e enfim, da aprendizagem, para mim, eles tecem de novo esse caminho ou esse tecido social. Então, é o que eu gostaria de trazer e é pelo que eu tenho trabalhado também. Legal, bacana. Então tá, Guto, antes a gente se despedir, queria que tu falasse um pouquinho do teu curso. A gente viu que tá lançando um curso sobre diálogo, facilitação. Fala um pouquinho sobre ele para nós. Então, Gui, eu busquei trazer esse conhecimento que eu costumo oferecer para as empresas de forma mais dedicada no ambiente virtual. É um curso que ele já está gravado, as pessoas podem fazer no seu próprio ritmo, e ele tem diferentes níveis de profundidade. A pessoa pode simplesmente ver as aulas e aprender os fundamentos do diálogo, aprender quais são os elementos de criar uma boa conversa. Ela pode fazer os exercícios e olhar as referências. Para cada aula eu dou uma série de referências e exercícios para aprofundar esse conhecimento. E eu também estou junto com os participantes criando encontros ao vivo para a gente tirar dúvida, conversar sobre casos como esse que eu narrei agora e tentar aprender com coisas que estão acontecendo, né? Então tem um espaço de aprendizagem também que eu possibilito para os participantes do curso. Então ele está no link da minha bio. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá. E aí o convite é para entrar, interagir. E esse papo para mim é muito bom. Sempre gosto de estar conversando sobre isso. Ainda mais contigo, né, mano? Brotherzão aí. Que legal. Te digo mesmo, cara. E aí, então, uma bela oportunidade aí, tanto para os profissionais de desenvolvimento, quanto para os líderes que querem desenvolver essas habilidades, né, e levar isso para dentro das suas empresas, melhorar suas habilidades de diálogo aí. Que legal, Guto. Acho que não só um projeto que nos encanta por nós termos essa nossa conexão com essa questão, como também assim, um projeto importante para o mundo aí, muito legal. Bom, para a gente finalizar então, cara, queria te perguntar se tem uma dica de referência, assim, tu queira compartilhar com ele, alguma referência que não sai da tua cabeça, seja livro, filme, podcast, alguma coisa que tu esteja envolvido aí, que tu acha que seria legal que outras pessoas tivessem contato também, bem no sentido de compartilhar. Olha, eu gosto muito de um físico quântico, que foi o David Bohm, e ele inaugurou para a ciência clássica um assunto muito tabu, que é o diálogo. Ele tem apesar de ser um físico quântico, ele tem um livro sobre diálogo, e o livro do David Bohm, para mim, ele é muito importante e atual, porque a ideia que o Bohm tinha da ciência é que a ciência ela tá muito focada no estudo das partes. Ela dominou e se especializou em olhar para as partes. E o David Bohm, ele tinha esse olhar da totalidade, esse todo que é vivo, que é misterioso, porque ele não pode ser... Porque nós somos uma parte, para compreender o todo, a gente precisa de uma outra musculatura de pensamento. Então, eu acho que uma referência muito boa, o livro Diálogo, do David Bohm. Quem quiser pode pesquisar. Legal. Depois aí quando a gente vai publicar essa nossa live posteriormente ali, editadinha, organizada ali, tanto no nosso IGTV quanto no nosso YouTube, ela vai virar um podcast, e aí onde tiver isso a gente vai colocar escritinho ali a referência para facilitar para o pessoal. Legal. Bom, então, Guto, vamos encerrar. Quero te agradecer aí muito de coração pela partilha, por compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento. Foi um papo muito prazeroso para mim. Eu vou falar que fiquei muito, muito feliz com essa nossa conversa. E também deixar o recado para o pessoal que nas nossas lives do Despertar Laborama seguem nas próximas sextas-feiras, às 8h30. Na próxima sexta-feira, dia 31, a Laila, nossa facilitadora, vai bater um papo com a Marta Calegari sobre Life Skills. Então, não percam, fiquem ligados aí no nosso Instagram e, como eu disse, né, também no nosso YouTube e nos nossos podcasts, que já estão lá no Spotify, no Apple Music e outros canais de podcast. Então é isso, gente. Guto, brigadão. Quero te deixar a palavra aí para um último recado aí e a gente encerra.
Tranquilo, quero agradecer pelo convite, um prazer estar aqui conversando sobre essas coisas que são tão importantes e necessárias. Eu queria dizer que no meu site eu também estou começando agora a publicar alguns artigos e algumas referências legais e eu acabei de colocar ontem sobre páginas matinais, que é uma prática que o Gui conhece aí, que a gente busca trazer e que ajuda muito os gestores, líderes, enfim, a olharem para esse processo mais cuidadoso do próprio desenvolvimento, que ajuda na organização da empresa. Valeu para quem participou aí também. Fica o convite para conhecerem meu trabalho também, quem quiser saber mais. Show. Então no teu perfil, né, é Guto G. Gutierrez, né? Isso. @ Guto G. Gutierrez, com 2 T's, com Z. Depois a gente vai colocar escrito nos comentários ali, nas notas das publicações, mas só para já deixar dito, lá eles encontram então os teus links com o teu curso, tua página. E então é isso. Encerramos por hoje. A todos que participaram, que deram a sua presença nessa nossa manhã, muito obrigado. A Laborama agradece e convida vocês para que a gente esteja juntos nas próximas lives, tá bom? Valeu, gente. Gui. Até Bom mais. Dia, pessoal. Bom fim de semana. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.